O tema de hoje é o livro de Jó, parte 3, do capítulo 6 até o capítulo 10. Então vamos para Jó capítulo 6, verso 1. Então Jó respondeu: se a minha queixa de fato se pesasse, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas. É como eu disse no estudo anterior. Quem passa por uma grande tribulação, para aquela pessoa, ela sofre mais do que as outras pessoas. É normal o ser humano encarar e enxergar dessa forma. Mas se a gente for sincero mesmo e buscar no mundo, a gente vai ver que tem pessoas que sofrem mais do que a gente. Tem uma vida mais difícil que a gente. Isso não quer dizer que Deus não cuida delas. Deus está cuidando de todos. É que cada filho precisa de uma lição diferente. Então Jó, nesse capítulo 6, ele continua a falar contra o seu nascimento e a continuar as suas lamúrias contra o sofrimento que ele está sentindo. Verso 4: Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Só que esse veneno das flechas de Deus é que traz a cura, traz o crescimento, o amadurecimento espiritual. Essa é a finalidade das provas. Essa é a finalidade do castigo que Deus impõe a alguns de seus filhos. Porque Deus é benigno, Deus é bom. Verso 5: Rará o jumento montei junto à relva, ou mugirá o boi junto à forragem? Comer-se-á sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aqui ele está fazendo uma comparação da clara do ovo, se vai comer sem sal, né? Porque a clara ela não tem gosto. Então é preciso colocar sal para que possa comer a clara do ovo. E fazendo uma analogia do sal para a vida do Filho de Deus, é aquilo que Jesus falou. Nós devemos ser o sal da terra. Porque se a gente não tiver gosto, todas as palavras das nossas pregações serão sem gosto. E as pessoas não vão absorver, não vão comê-las. Nós somos o sal da terra para dar gosto à vida, e não para lamentar das agruras da vida. Devemos usar esse momento para exaltar ainda mais o nosso Criador, o nosso Eterno, e mostrar a nossa fé, que por mais que o nosso íntimo esteja doendo, o nosso íntimo também acredita que todas as tribulações um dia terão fim, todas as lutas, as batalhas um dia terão fim, e que tudo que o Eterno faz, ele tem um propósito do bem, propósito útil. Verso 7: Aquilo que a minha palavra recusava tocar, isto é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que anelo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Olha o desespero de Jó. Assim são os que sofrem, querem buscar a morte, mas a morte foge deles. Porque só o Eterno é que pode nos matar, no sentido existencial. Mas Ele jamais fará isso, porque Ele é nosso Pai. Essa é a pior agonia de uma alma imortal. O mal que ela sofre parece ser eterno. Por isso é que as pessoas querem ser mortas pelo Eterno. Como disse Jó, que Deus me esmague, que Deus solte a sua mão e acabe comigo. Ele não vê fim para suas dores, para suas tribulações. Verso 10: Isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Por que prolongar a vida se o meu fim é certo? Então nada é por acaso, e nada é em vão nas coisas do Eterno. Jó, ele não entendia as razões do seu sofrimento. Jó não entendia
por que ele estava sofrendo, se ele tinha dedicado a sua vida ao Eterno. É compreensível. Então a gente pode resmungar, é natural do ser humano, quando dói. Mas a gente não pode blasfemar contra o Eterno. Não estou dizendo que Jó aqui estava blasfemando, porque ele disse que não tinha negado as palavras do santo, aí no verso 10. Então a gente pode resmungar. Deus não se importa com isso. O que Deus pode se incomodar é se a gente se rebela contra o Eterno. Se a gente julga o Eterno de maneira errada, falando de coisas que ele não é. E no final deste livro você vai ver que Deus reconhece que, apesar das palavras de Jó, Jó não tinha dito coisas erradas contra ele, contra o Criador. Mas os seus amigos, sim. Verso 12 do capítulo 6. Acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não. Jamais haverá socorro para mim. Foram afastados de mim os meus recursos. Ou seja, Jó não vê saída e solução para os seus problemas existenciais. Continuando o verso 14, ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos, aleivosamente me trataram. São como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que no tempo do calor seca, emudece e desaparece do seu lugar. Desviam-se as caravanas dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temã procuram essa torrente, os viajantes de Sabá por ela suspiram. Se você observar a Terra é um paraíso. Basta olhar a natureza, você vê cada lugar maravilhoso. Só que mesmo dentro do paraíso nós encontramos regiões inóspitas, como desertos escaldantes, lugares aparentemente sem vida. Então, isso é para nos ensinar que nós temos altos e baixos. Nós estamos numa escola. Se Deus nos tirasse a correção, se Deus nos tirasse os espinhos, se Deus nos tirasse aquilo que pode nos machucar, nos ferir, nós jamais aprenderíamos, nós jamais amadureceríamos o nosso caráter e jamais chegaremos à estatura do varão perfeito. O contraste entre o dia e a noite, a saúde e a doença, a riqueza e a pobreza, enfim, são várias as tribulações que a vida oferece. E se a gente quiser sair dessa vida levando uma bagagem útil, que a gente aprenda com as lições. Verso 20. Ficam envergonhados por terem confiado em chegado ali, confunda-se. Assim também vós outros sois nada para mim. Vedes os meus males e vos espantais. Acaso disse eu, dai-me um presente? Ou oferecei-me um suborno da vossa fazenda? Ou livrai-me do poder do opressor? Ou redime das mãos dos tiranos? Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que vos tenho errado. Aqui essa última frase de Jó é maravilhosa. Ensina-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Então essa é a nossa conduta. Nós podemos não ter errado, mas podemos ter errado. Todavia, quando uma tribulação bate à nossa porta, nós devemos perguntar a Deus o porquê. Não no sentido de revolta, mas poder entender os propósitos e os desígnios de Deus. Muitas vezes nós só vamos entender as tribulações meses, anos depois que elas passam. E a gente dá valor. A gente fala, puxa, foi bom ter passado. Na hora doeu. Na hora trouxe muita tristeza. Mas hoje eu estou mais fortalecido. Hoje eu estou mais maduro. Esse é o propósito das tribulações. Verso 25. Como são persuasivas as palavras retas, mas que é o que repreende a vossa repreensão? Acaso pensais em reprovar as minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? É como eu já afirmei, em momentos de dores e desespero,
podemos dizer palavras vãs. Todavia, sem blasfêmia, sem revolta, devemos buscar essa fé e essa esperança no fim dessas dores, que um dia elas terminarão. Verso 27. Até sobre o órfão lançareis sorte, e especularíeis com o vosso amigo? Agora, pois, se sois servidos, olhai para mim, e vede que não minto na vossa cara. Jó estava se mostrando sincero diante do Criador. Verso 29. Tornai a julgar, vos peço, e não haja iniquidade. Tornai a julgar, e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade na minha língua? Não pode o meu paladar discernir coisas perniciosas? É fato que o homem tem ideia do juízo e discernimento menor do que o de Deus. Porém, Deus não pode fazer igual ou pior que os homens fazem. O Pai, o Eterno, por ser perfeito, ele faz muito melhor do que nós no campo do bem. Vamos para Isaías 55:9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará aos que o buscam. Então é como eu tenho analisado o nosso Eterno, nosso Criador, como um Pai. E eu tenho confrontado a teologia tradicional exatamente nesse quesito. Mostrar que o pai que eles apregou é um carrasco. Um pai que não perdoa. Um pai que aniquila os seus filhos. Um pai que joga no inferno eterno os seus filhos, mesmo que eles se arrependam. Não dá chance para eles se arrependerem. Isso é um pai? Ou isso é um pai rasco? É um pai rasco. Infelizmente, ensinaram para você, ensinaram para mim, um pai falso. Esse não é o nosso Eterno. Esse não é o nosso Pai. É como numa separação que um irmão me disse essa semana, onde a mulher coloca o pai contra os filhos. E aí os filhos, sem perguntarem ou sem conhecerem o pai, crescem pensando que o pai era aquilo que a mãe disse. Mas quando aquele filho, bem mais tarde, encontra o pai na rua e pergunta para esse pai se era verdade o que a mãe tinha dito, o pai mostra quem realmente ele é. E aí, o filho não fica bravo com a mãe, mas ficou cheio de alegria por ver que o pai não era aquilo que a mãe tinha dito. Então é isso que faz a teologia tradicional. Isso é o que faz muitos religiosos, seja de que segmento for, quando pregam, quando anunciam um pai que não é aquilo que eles dizem. Então, os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos que o nosso. Quero ler também o texto de Romanos 11:33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então veja como os caminhos de Deus, os juízos de Deus são insondáveis. Mas isso não quer dizer que nós vamos aceitar que o pai é carrasco, que o pai é mau. Não, o pai é bom. A própria palavra diz que o pai é benigno, é todo poder, é todo sabedoria. Então um pai que ama, nós sabemos que ele jamais mata. E um pai que tem toda sabedoria e todo poder, ele tem juízos e tem caminhos inescrutáveis, insondáveis, que pode usar a nosso favor para que a gente dobre o nosso joelho para esse Pai, para esse Deus maravilhoso, que as religiões muitas vezes escondem de nós. Vamos para Jó capítulo 7, verso 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra? Não são os seus dias como de um jornaleiro? A vida física, sem dúvida, tem as suas dificuldades, suas dores. Mas o nosso Deus é como um pai, como eu disse. Tem momentos bons da vida, basta a gente ser um bom observador, basta a gente ser sincero em analisar as nossas vidas. Nossa vida inteira não foi de sofrimento.
Então o propósito de Deus é levar seus filhos a crescerem e a amadurecerem. Um bom pai não evita as lições difíceis, as lições duras, porém são necessárias. Só se aprende a andar caindo e levantando. Não é assim que acontece com uma criança? Verso 2: Como o escravo que suspira pela sombra e como o jornaleiro que espera pela sua paga, assim me deram por herança mês de desengano e noite de aflição me proporcionaram. Ao deitar-me digo, quando me levantarei? Mas comprida é a noite, e farto-me de me revolver na cama até a alva. É como eu afirmei minutos atrás. A dor parece ser muito maior do que as alegrias. A dor parece ser eterna. Por isso as religiões cometem erros ao falar do inferno eterno e da morte eterna. Então eles não verem saída, porque eles não conhecem o eterno a quem eles servem. Ainda são crianças, ainda são imaturos para compreender o Pai. Um bebê, uma criança de 5, 6 anos, não compreende o Pai como um filho de 12, 15 anos de idade, como um jovem de 20 anos de idade. Quanto mais maduro, mais consciência do eterno eles vão tendo. Então o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque as misericórdias do eterno são infinitas. Então há chance de recomeçar. Não desista, persevere. Não foi isso que Jesus disse? Persevere até o fim e será salvo. Então, se o dia de ontem foi ruim, procure fazer deste novo dia um dia melhor. É assim deve ser a nossa conduta. Verso 5: A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrusta e de novo supura. Então Jó se via como quase morto, em que os vermes comiam a sua própria carne. Os meus dias, verso 6, são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e se findam sem esperança. Então Jó pensava que os seus dias passavam como uma sombra. Em parte é verdade. Passam como uma sombra, sim, os dias como homem de carne e sangue. Mas lembre-se, nós não temos somente esta vida. Nós não somos somente o que nós somos nesta vida. Nós pré-existimos antes do ventre da nossa mãe. E vamos continuar vivos após a morte deste corpo que nós carregamos hoje. Lembre-se desse verso quando o Eterno conversar com Jó sobre este assunto dos dias dele, lá no capítulo 38. Então observe que Jó não tinha compreensão de quem ele era, que Jó era muito mais do que o Jó de carne e sangue. Seguindo o verso 7, lembra-te que minha vida é um sopro, os meus olhos não tornarão a ver o bem. Aqui é um conceito equivocado de Jó. Como ele não tinha esperança no que aconteceria após a sua morte, ele achava que não veria mais o bem, que esse era o último estado da vida dele. Por isso é que ele queria deixar de existir. Então Jó não tinha toda a extensão da nossa vida. Verso 8: Os olhos dos que agora me veem não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já não serei. Meia verdade de Jó. Pela ressurreição podemos rever quem já partiu. É como eu disse no estudo anterior, nós devemos agradecer a Jesus pelos novos ensinos, por ensinar que a morte não termina com os filhos de Deus, de que a ressurreição é um fato certo na nossa vida. Verso 9: Tal como a chuva se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Mas será que é isso que acontece? Lembra lá de Eclesiastes? Não há nada novo debaixo do sol. Então vamos usar o exemplo da chuva. A chuva vem, cai sobre a terra e as nuvens vão embora, se desfazem. E aí o que acontece com a água? Ela não volta para a nuvem? Claro que volta. Então nós podemos subir da sepultura com toda certeza, para poder cair sobre a terra novamente. Lembra de Eclesiastes 12, da parábola? Antes que se rompa o cordão de prata
e quebra o vaso junto à roda do poço? Então o que faz o vaso de barro subir e descer do poço? O cordão de prata, o fio da vida. Então todos aqueles que descem à sepultura tornam a subir. O livro de Atos diz que a ressurreição é de justos e injustos. Deus faz cair o sol sobre bons e maus. Deus manda sua chuva sobre justos e injustos. Lembre-se de Moisés e Elias conversando com Jesus no monte da transfiguração? Lembre-se também que a revelação de Deus ela é progressiva. Então é natural que no tempo de Jó ele não conhecesse essas coisas. Mas nós hoje sabemos muito mais do que Jó. E a gente vai ver que Deus revelou algumas coisas a Jó. E que tem muitas pessoas que hoje procuram seguir o eterno e não sabem. Aqueles que têm olhos de ver, que vejam. Aqueles que possam ouvir, que ouçam. Aqueles que podem compreender melhor o Pai a quem ele serve, que compreendam. Já é o tempo de deixar as coisas velhas. Deixe o Espírito do Eterno guiar a sua vida. Não seja direcionado por pastores, por rabinos, por teólogos, por mestres, por gurus, seja quem for. Nós temos um único professor, o único mestre. Não precisamos de outro professor. Seguindo o verso 10, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. É evidente que para a casa de onde eu saí, dificilmente eu vou voltar, a menos que Deus me coloque ali novamente, em breve espaço de tempo. Mas a nossa casa, de onde nós saímos do eterno, com certeza nós vamos voltar. E vamos sair de lá para vir aqui estudar na terra. E vamos retornar para a casa do Pai, quantas vezes forem necessárias. Então, no capítulo 38, Deus também fala com Jó sobre os caminhos. Verso 11: Por isso não reprimirei a boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Então, muitos crentes sabem da existência da alma e do espírito, como Jó. Porém, não a compreendem na sua essência, em plenitude, porque para eles é impossível existir sem o corpo de carne e sangue. Porém, as suas almas, os seus espíritos, têm sempre um corpo espiritual. Afinal, o que são os anjos? São espíritos. E espírito não tem corpo? Tem. Os anjos não têm forma de homem? Tem. Mas não a forma de homem de carne, mas tem a forma de homem do corpo celestial, do corpo espiritual, que é tão palpável e físico quanto o corpo de carne e sangue. Porém, é de outra essência. Ele pode ser invisível para os nossos olhos de carne, mas no mundo onde Deus habita com seus anjos, todas as coisas são palpáveis, como se fosse aqui na terra. Verso 12: Acaso sou eu, o mar, ou algum monstro marinho, para que me ponha guarda? Aqui nós temos a palavra tanim, dragão, serpente, esse tal de monstro marinho. Verso 13: Dizendo eu, consolar-me-á o meu leito, a minha cama aliviará minha queixa. Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Pelo que a minha alma escolheria antes ser estrangulada, antes a morte do que esta tortura. Então a cama, a casa, o nosso lar é o lugar que a gente se sente mais seguro. E nem na nossa casa, nem na nossa cama, que é o lugar do nosso descanso, a gente consegue descansar, porque as tribulações não passam. Essa é a realidade de quem sofre. Então Jó, ele preferia morrer a viver essa tortura. A dor e as tribulações têm um propósito, como eu disse, e a morte não traria o efeito necessário que elas vêm trazer. Por isso é necessário passar por tribulações. E Jó não as compreendia. Verso 16: Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, pois, porque os meus dias são um sopro. Mais uma vez, Deus fala que os dias dele são curtos. É meia verdade. Na carne são curtos, sim. Mas os dias de Jó são além dos dias da carne. Preste atenção nisso. E para ele não valeria a pena viver para sempre,
nessas tribulações. É o que aconteceria se fosse verdade a existência do inferno eterno. As pessoas que lá estão, as almas que lá estão, prefeririam morrer a ter que sofrer eternamente. Mas eu te pergunto, o Deus que você crê, o Deus que eu creio, é um pai ou é um pai rasco? O pai que eu sirvo, ele é bom, ele é justo, ele não faz acepção de pessoas e ele é todo sabedoria. Então, se meu pai é bom, é justo, é sábio, ele faria os seus filhos sofrerem eternamente? Fariam os seus filhos passar pela morte eterna? Verso 17, que é o homem para que tanto o estimes e ponha nele o teu cuidado, e a cada manhã o visites, e a cada momento o ponha à prova? Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Mais uma vez, a compreensão humana é inferior à de Deus. O homem não consegue enxergar todas as razões. Verso 21. Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. É a mesma visão que muitos crentes têm, devido ainda à sua imaturidade. Pensam em dormir na sepultura no pó. Vamos para Jó capítulo 8, verso 1. Então respondeu Bildade, o suíta: Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento impetuoso? Perverteria Deus o direito? Ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Mas se buscares ao Deus e ao Todo-Poderoso e pedires misericórdia, se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Verdade isto que Bildade está dizendo. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como uma sombra. É uma meia-verdade. Nós somos de ontem mesmo. Nós somos de antigamente mesmo. Mas será que nada sabemos? Ou temporariamente não sabemos? Por que Jó não lembrava da sua pré-existência? Por que nós não lembramos da nossa pré-existência? O que Deus disse a Jó no capítulo 38? Lembre-se, Deus não faz nada sem utilidade, que tem uma causa justa. Então devemos compreender os mecanismos da vida. Só por não lembrarmos da nossa pré-existência não quer dizer que ela não exista. Se você perguntasse para João Batista se ele era profeta, ele disse o que no Evangelho? Não, não sou profeta. E ele não era profeta? Claro que era. E perguntaram para ele, você não é Elias? Ele respondeu, não, não sou Elias. E aí Jesus disse o que sobre João Batista? Que ele é o Elias que havia de vir. Fizeram com ele tudo o que quiseram e não o reconheceram. Então João Batista não lembrava do seu passado. Porém, Jesus, que veio como autoridade divina, conhecia o passado das pessoas e poderia revelar a quem tivesse ouvidos para ouvir, a quem tivesse olhos de ver. Este João Batista é o Elias que havia de vir. Fizeram com ele tudo o que quiseram e não o reconheceram. Então, uma existência do homem de carne e sangue não é suficiente para se adquirir conhecimento, sabedoria. É preciso acumular essas experiências. Verso 10. Porventura não te ensinarão os pais, não haverão de falar-te e do próprio entendimento, não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo?
ou viçar o junco sem água? Nós sabemos que o lodo só se adquire com o tempo. Assim é a experiência de vida. Os mais velhos, no sentido geral, têm mais experiência que os mais novos. Mas isso não é regra geral, porque há pessoas que se dedicam mais do que outras. E como nós sabemos, toda regra tem a sua exceção. Verso 12. Estando ainda na sua verdura e ainda não colhidos, todavia antes de qualquer erva se secam. São assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá. Aqui é o entendimento incorreto de Bildade. Se ele conhecesse melhor o Eterno, entenderia que há esperança para todos, porque Deus é sábio e poderoso para resgatar todas as suas ovelhas perdidas, todos os seus filhos que abandonaram a casa do Pai. Verso 14. A sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá. Agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. Ele é viçoso perante o sol e os seus renovos irrompem no seu jardim. As suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Eis em que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignominia, e a tenda dos perversos não subsistirá. Vamos para o capítulo 9, quando Jó responde a Bildade. Então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Mas todavia Deus sabe medir, de acordo com a maturidade do seu filho. Deus não cobra menos e nem mais daquilo que o filho pode dar. Se quiser, verso 3, contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes, os reinos, sem que saibam que ele, na sua ira, os transtorna. Ou seja, Deus coloca montes e tira montes, mesmo que os homens não tenham consciência disso. Os homens acham que chegaram ao poder pelos seus próprios esforços. Chegaram ao poder pelos seus méritos. Mas é Deus que planta e arranca. É Deus que edifica o monte e derruba. Verso 6. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Será que aqui está falando de sol literal? Ou está falando do Messias? É claro que é do Messias. Porque as leis físicas, elas não mudam. Elas são imutáveis. Aqui nós estamos numa figura de linguagem. Quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas, que são os anjos. Quem sozinho estende os céus e ainda sobre os altos do mar. Quem fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelos e as recâmeras do sul. São os exércitos de anjos do Eterno, cada um com os seus propósitos e funções específicas. Quem faz grandes coisas que não se podem esquadrinhar, e maravilhas tais que não se podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. O Eterno é como um vento, invisível. Pode ser imperceptível. Se for uma brisa suave, por exemplo, o ar parece estar parado, mas está se movimentando. Nós conseguimos perceber o vento quando ele é mais forte, quando ele atinge as folhas, ou atinge o nosso rosto e os nossos sentidos. Verso 12. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: que fazes? Deus não revogará sua própria ira,
Debaixo dele se encurvam os auxiliadores do Egito. Como então lhe poderei eu responder ou escolher as minhas palavras para argumentar com ele? A ele, ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdia. Ainda que o chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria eu que desse ouvidos à minha voz. Aqui é um engano de Jó. É claro que Deus ouve. E Deus responde quando necessário. Às vezes Deus fica em silêncio por um propósito. Mas lembre-se, Deus sempre ouve aquele que tem o coração contrito, sincero e humilde. Ao soberbo, Deus se faz de surdo, apesar de que Deus não deixa de amá-lo. Deus não deixa de corrigi-lo. Verso 17, porque me esmaga como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Então Jó não compreendia as causas do seu sofrimento. Mas se existiam, certamente tinha uma razão. Esta razão que é soberana e boa para a vida de Jó. Verso 18, não me permite respirar, antes me farta de amarguras. Se se trata da força do poderoso, ele dirá, eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele me terá por culpado. Eu sou íntegro, não levo em conta a minha alma, não faço caso da minha vida. Aqui Jó cometeu um erro. Se nós somos íntegros de verdade, é claro que Deus não nos imputará culpa. Agora, se eu me considero íntegro sem sê-lo, aí realmente Deus vai me imputar as minhas culpas, as minhas transgressões, os meus pecados. Verso 22, para mim tudo é o mesmo, por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Ah, se Jó conhecesse 1 Coríntios 5,5, que Deus destrói o corpo, mas não destrói a alma. Ela é purificada. O que diz 1 Coríntios 5,5? Entregue a Satanás, para que através da destruição da carne, o espírito seja salvo no dia do Senhor. Por isso é que a revelação de Deus é progressiva. Por isso que nós não podemos julgar os homens do passado como se julgam os homens do tempo de hoje. Mas lembre-se, os mesmos homens do passado também voltam nos tempos de hoje. E nós, com toda certeza, já vivemos lá atrás. Passamos por situações de ignorância do povo daquela época. Lembre-se, Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá as mesmas oportunidades a todos os seus filhos. Verso 23, se qualquer flagelo mata subitamente, então se rirá do desespero do inocente. A terra está entregue nas mãos dos perversos, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes dela. Se não é ele o causador disso, quem é? Logo. Então, para muitos, Deus é omisso. Ou Deus não existe por causa da maldade que impera na terra. Todavia, nós não sabemos que todas essas coisas acontecem por um propósito divino. Nenhuma folha cai se Deus não permite. Deus muitas vezes precisa castigar o seu povo com escravidão, ser levado para cativeiro, porque foram filhos rebeldes, porque foram filhos que rejeitaram a instrução. Verso 25, os meus dias foram mais velozes do que um corredor, fugiram e não viram a felicidade. Mais uma vez, Jó fala que os seus dias são poucos e sem validade. Mas torno a lembrar, aguarde o capítulo 38 de Jó e verá o que Deus diz para Jó sobre este assunto. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado? Por que, pois, trabalho eu em vão? Aí é que está a sabedoria de Deus. A condenação de alguns ao inferno
é para a salvação e não para a perdição eterna. Os homens, mais uma vez, não conhecem os propósitos divinos. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Vamos para Isaías 1, verso 18. Olha o que Deus disse, muito tempo depois de Jó, na sua palavra. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Então viu que Jó não tinha conhecimento das coisas eternas? Salmo 51, verso 7. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós sabemos que a terra prometida é Canaã. Mas observe, Canaã é um símbolo de tudo que é coisa ruim. E para lá que Deus leva o seu povo. Olha que curioso. Deus transforma o deserto no Éden. Deus transforma o mundo impuro em mundo puro. Deus transforma uma terra de idolatria e de transgressão numa terra santa. Por isso Deus está nos ensinando que está nos levando para Canaã. Mas é uma terra que mana leite e mel. Voltando para Jó, capítulo 9, verso 32, porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu temor. Mal sabe Jó que a vara de Deus nunca deve ser retirada. Muito pelo contrário, devemos pedir para que Deus nos mande sempre a sua vara de correção e que ela esteja presente na nossa vida, pois nos levará ao eterno, nos levará à vida eterna, nos levará à perfeição. Lembre-se, a vara é como um cajado que guia as ovelhas em direção à terra prometida. Verso 35, então falarei sem o temer, do contrário não estarei em mim. Provérbios 13, 24, o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que ama, cedo o disciplina. Jó capítulo 10, verso 1, dando prosseguimento à fala de Jó, a minha alma tem tédio à minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei com a amargura da minha alma. Direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Jó perguntando para Deus. E Deus vai responder na hora certa. Nós vamos ver em que hora Deus responde para Jó. É no meio de um redemoinho. É muito importante entender isso. Veremos no capítulo 38. Verso 3. Parece-te bem que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos. Tens tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do mortal? Ou são os seus anos como os anos de um homem? Olha, Jó entendia parcialmente. É verdade, os dias de Deus são maiores do que os dos homens. Mas será que a nossa essência, os nossos dias são poucos? Deus vai nos revelar no tempo oportuno. São os teus dias como os dias do mortal? São os seus anos como os anos de um homem? Para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Jó não sabia que ele era um Elohim, um filho de Deus, um Deus com D minúsculo. Leia o Salmo 82, verso 6, porque Jó também é um filho do Altíssimo. Bem sabes tu que eu não sou culpado, todavia ninguém há que me livre da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me ao pó? É fato que Deus formou Jó do barro e logo vem a morte dele. Mas qual o sentido da vida então? Jó apenas se via a partir do ventre da sua mãe. Aliás, como a maioria dos crentes que hoje servem ao Eterno. Porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestistes,
e de ossos e tendões me entristeceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Estas coisas as ocultastes no teu coração, mas bem sei o que resolveste contigo mesmo. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Será que Deus não perdoa? É claro que perdoa. Deus perdoa com toda certeza. Se não perdoasse, toda a obra de Jesus seria jogada na lata do lixo. E Deus seria pior do que os homens. Que tipo de Deus você crê? Verso 15. Se for perverso, ai de mim, e se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou cheio de ignominia e olho para as minhas misérias. Porque se a levanto, tu me caças como a um leão feroz, e de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Tu renovas contra mim as tuas testemunhas, e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que, pois, me tiraste da madre? Ah, se eu morresse antes que olhos nenhum me vissem. Veja como Jó não entendia. Observe, é a visão do homem carnal. Crente em Deus, mas ainda carnal. Como a maioria dos crentes hoje são assim. Não entendem a vida futura. Não entendem qual é a sua essência. Verso 19. Teria eu sido como se nunca existira, e já do ventre teria sido levado à sepultura? Não são poucos os meus dias? Eita, Jó! Mais uma vez você fala que seus dias são poucos. Meia verdade, Jó. São poucos porque estão na carne. Mas a tua existência, Jó, se limita aos dias da carne, Jó? Acalma-te, Jó. Deus, no verso 38, vai te revelar, Jó. Verso 20. Cessa, pois, e deixa-me, para que por um pouco eu torne alento, antes que eu vá para o lugar de que não voltarei. Será que não volta? Para a terra das trevas e da sombra da morte. Será que não tira da sombra da morte? Que diz o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois o teu cajado me consola. Refrigera a minha alma. O que é refrigera a minha alma? Volta a minha alma, traz de volta a minha vida. Então esse livro de Jó aqui, ele é muito esclarecedor para mostrar que nos dias de hoje, quantos Jós existem? Não estou dizendo em relação a se lamentar, estou dizendo em relação ao entendimento das coisas eternas. Por isso é que esse livro de Jó aqui é uma faculdade. É um livro riquíssimo e que poucos pastores religiosos e até mesmo rabinos dão valor. Verso 22, terra de negridão, de profunda escuridade, terra da sombra da morte e do caos, aonde a própria luz é tenebrosa. Então finalizo esta parte do estudo ressaltando como é triste a visão de uma pessoa sem esperança. Como é triste a visão de uma pessoa sem entendimento da vida futura, sem saber o que ocorre com ela depois da morte do corpo, sem saber o que ela é antes do ventre materno. Como diz Paulo, se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Por aqui finalizo a parte número 3. Aguarde os estudos subsequentes. Espero que os irmãos tenham gostado de mais deste estudo. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.